Fala, gente querida, fala, gente agraciada e abençoada por Deus. Que o Senhor possa abençoar você que acompanha o nosso canal, que o Senhor possa cobrir você de bênção, que o Senhor possa cercar a sua vida de esperança e de vitória. A minha pergunta hoje é: você ainda crê no Evangelho? O Senhor Jesus foi questionado por um grupo de pessoas que disseram a ele assim: a quem devemos pagar tributo? E aí o Senhor Jesus pediu uma moeda, e quando ele pede essa moeda, ele pergunta às pessoas: de quem é a face que está nessa moeda? E elas disseram: a face que está nessa moeda é de César. E ele disse: então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta palavra, de alguma forma, que está inserida nos evangelhos, ela leva-nos a entender que o evangelho ele está disponível a corações marcados por um espírito voluntário ou por uma essência de voluntariedade. Pessoas que estão dispostas a servir sem estarem debaixo de uma pressão ou uma opressão. É gente que serve simplesmente porque no coração há uma disponibilidade para servir. E o serviço deste coração alcançado pelo Evangelho, que está atento à palavra do Evangelho, que se abre para o Evangelho, transita entre dois mundos, o mundo de César e o mundo de Deus. E nesses dois mundos pelos quais transita esse coração voluntário, é que entra a grande tarefa de discernir, em primeiro lugar, que tanto César precisa do nosso tempo, quanto Deus quer o nosso tempo. Então a gente não dá todo o tempo para César. A gente dá o tempo de César e o tempo de Deus. Porque o tempo de César é o tempo do serviço, é o tempo do trabalho, é o tempo do suor. Mas o tempo de Deus é o tempo da alma, é o tempo do coração, é o tempo do devocional, é o tempo da intimidade. Em segundo lugar, quando Jesus está falando essas palavras, ele está deixando claro que o coração voluntário precisa entender que não pode cair na cilada da disputa que possa ser gerada por aquilo que o próprio Senhor Jesus pede. O que é que ele pede? Ele pede uma moeda. E Jesus sabe mais do que ninguém que a moeda falava muito alto ao coração e ainda fala muito alto ao coração de cada homem, ao ponto de uns venderem o coração, outros venderem o corpo, outros venderem o caráter por causa da moeda. Mas ele está dizendo claramente que a moeda será o motivo, em alguns momentos, da disputa por esse coração voluntário e que foi alcançado pela graça e pela bondade do Evangelho de Cristo Jesus. Ele sabe muito bem que algumas pessoas estariam olhando para César como este que tem todo o poder sobre a sua própria vida. Por quê? Porque a moeda paga a energia, a moeda paga a água, a moeda paga o aluguel, a moeda ela paga tudo e todas as coisas possíveis e necessárias de serem pagas, inclusive a fatura do cartão. Só que a moeda está ligada ao homem falível, ao homem limitado. Por isso Jesus diz: de quem é a face que está aqui? Eles dizem: a face que está aqui é de César. E o próprio Jesus está dizendo: então dai a César o que é de César, mas entendendo que a face de César ela está apenas
como a face de um administrador, porque o provedor não é César. E se o provedor não é César, César não é a minha fonte, de modo que o meu coração, que é disponível para servir, ele servirá a César não entendendo ou não fazendo de César aquele que rege, que domina, que controla, que me dá saúde, que me dá força, que me dá tudo. Não. A única coisa que César tem a me oferecer é o governo e a moeda. Mas a provisão da saúde, a provisão do amor, a provisão da compaixão, a provisão da compreensão, a provisão da fidelidade, ou do coração fiel. Quem me dá é o provedor que está por trás do administrador. Logo, eu não posso fazer de forma alguma de César o meu tudo. E nem posso cair nessa ideia de disputa, simplesmente definindo as razões de eu dar a César o valor necessário por causa da moeda. Porque a moeda se acaba, César deixa de ser César. Agora Deus, quando a moeda acaba aqui embaixo, quando a casa desmorona, quando os problemas e as adversidades tomam conta, Deus não deixa de ser Deus, porque Deus não é instável. Deus é estável. O Senhor Deus é aquele que está no trono, no governo, no domínio. O seu reino jamais terá fim. Por último, Jesus está dizendo claramente que o coração voluntário é o coração de alguém que consegue entender que os homens precisam deste coração, tanto quanto Deus quer usar esse coração. E que se ele sabe colocar este coração à disposição dos homens, ele vai também ser um canal prioritariamente dominado, revestido e instruído e orientado por Deus, para que reflita a glória de Deus aonde ele estiver. Então, o que eu estou lhe dizendo é que se você entende a necessidade do César dessa vida, ou nesta vida, você não deixa de dar seu coração a Deus, para que Deus use para que tudo ligado ao César seja, de alguma forma, produtivo, abençoador e que se multiplique como favor para outros. Aqui eu quero parar e dizer ao seu coração: não permita que esse coração que você tem disposto a servir seja o coração apenas de César, por causa da moeda. Mas que o coração seja de Deus, por causa do céu, da salvação e da vida que ele tem lhe dado. Porque a César tem que ser dado o que ele merece receber, mas a Deus tem que ser dado o que Deus deve receber. Deus abençoe você. Curte aí, se inscreve no meu canal e compartilhe esse vídeo para que pessoas possam também ser alcançadas pela palavra da cruz, pela palavra de Cristo, pela palavra do Evangelho. Deus abençoe você.